Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui, já se inscreve. Se você tá vendo esse vídeo pelo Instagram, você já segue também. Eu resolvi gravar esse vídeo para responder as perguntas de vocês que me mandaram no Instagram. Porém, antes de mais nada, eu vou falar 5 fatos sobre mim, 5 curiosidades que talvez vocês tenham, assim, coisas básicas primeiro, né? Até pro pessoal do YouTube poder me conhecer um pouquinho melhor. Muita gente talvez não me segue no Instagram ainda, então não sabe, talvez nunca acompanhou minhas lives e mesmo tendo os vídeos, né, no meu canal. Eu vou tentar sempre responder caixinhas de perguntas de vocês, então, só que assim, começando aí um primeiro fato, eu faço aniversário dia 26 de fevereiro e nesse ano de 2022 eu vou completar 35 anos. Eu tô gravando esse vídeo em fevereiro, então já está próximo meu aniversário, sim, eu vou fazer já os 35, né, tamo aí. E eu sou de peixes, então eu tenho memória de peixe, então pode ser que eu já esteja me justificando aqui. Se eu esquecer de colocar caixinhas de perguntas, eu não vou responder assim impreterivelmente na semana seguinte, porque pode ser que tenham poucas perguntas e poucas sugestões, enfim. Daí eu espero juntar algumas perguntas para responder de uma vez, e daí eu trago tudo para cá em vídeo que eu acho melhor. Só não vou citar nomes, porque às vezes as pessoas não querem ser identificadas, então eu achei melhor fazer assim. Então, um fato foi que eu já vou completar meus 35 anos, vou falar assim um pouco de coisas básicas sobre mim. Eu sou formada em arquitetura, me formei em 2013, fiz vestibular, né, para o UFRJ, eu sou do Rio de Janeiro, então fiz vestibular para o UFRJ, fiz aí, tentei por 3 anos até passar, e porque era meu sonho cursar arquitetura. E então demorei aí uns 6 anos, porque era horário integral e era bem puxado. Então daí eu trouxe muita coisa assim desse senso estético, até depois que eu exerci a minha profissão por 5 anos, depois da faculdade, né? A partir da faculdade de arquitetura, foi que eu trouxe muitas habilidades e desenvolvi muitas habilidades para trabalhos manuais e, enfim, acaba ficando tudo enraizado na gente, né? Não tem jeito. Mesmo que a gente diga assim, não tem nada a ver aqui, trabalhar com ilustração, trabalhar com colorido, postar conteúdo falando sobre materiais, mas tem a ver sim, porque a gente acaba criando muita afinidade com materiais diferentes, assim. Eu já usava marcadores, por exemplo, por conta de usar muito papel manteiga, papel vegetal, que são papéis muito lisos, então eles são super apropriados para marcadores. Então daí tem, nossa, não só isso, obviamente, tem muita coisa, a gente estuda história da arte, estuda muita coisa que depois eu trouxe essa minha bagagem para cá, né, para esse nicho que a gente que tá crescendo, graças a Deus, porque assim, não consigo ficar longe mais, nunca mais. Eu sou vício em papelaria, vício em materiais, vício em colorir, fazer ilustração e livro. Aqui, ó, minha coleção, aqui tudo. E a gente quer sempre mais. E vocês vão me entender, porque a maioria aqui sabe que eu tô falando, que a gente quer sempre o livro que foi lançado. A gente tem as nossas ilustradoras preferidas, que a gente quer ter sempre todos os livros. E, enfim, a gente parece que não acaba nunca. Eu já falei o quê? 2 fatos? Tá aí a memória de peixe falando de novo, né? Já esqueci quantos fatos eu já falei. Mas eu acho que foi isso, quando eu faço aniversário, a minha formação. Um terceiro fato é que depois, eu vou aproveitar os fatos para contar um pouquinho da minha história, que depois que eu fiz 6 anos de arquitetura, fiquei atuando por 5 anos, mais ou menos, aí, com decoração de interiores, com reformas de casa, apartamento, enfim. Então eu trabalhei muito tempo também com decoração, fazendo maquete eletrônica, renderizando imagem, trabalhando muito com imagem digital. E não só isso, né, fazendo os projetos desde do zero, assim, os projetos, voou uma tampa de caneta aqui, você vê. Aí depois eu vou ter que achar, enfim. Fazendo aí projetos, enfim, em parceria, não em parceria, mas aprendi mais ainda, né, porque na prática é muito diferente. E tô olhando a gata que tá me olhando aqui. Quer ficar aqui? Vem. Vem cá. Vem cá, meu amor. Vem. Não quer. Não gosta. E,
Enfim, eu trabalhei, né? Fiz esses 5 anos de aperfeiçoamento na minha profissão, que na verdade foi a prática, né? A prática é sempre quando a gente aprende pra caramba. Mas assim, eu meio que saí, né? Eu tive que atacar meu plano B, que era fazer concurso, então prestei concurso para a universidade onde eu me formei, que foi a UFRJ, e passei, porém não trabalho na minha área de arquitetura, eu trabalho com acessibilidade, com pessoas com deficiência, que é uma área que eu também gosto muito, muito mesmo, e eu já tinha muito conhecimento sobre isso, porque eu estudei muito sobre isso na minha formação em arquitetura. Eu fui muito para esse lado de acessibilidade, enfim, de desenho universal, e enfim, eu tenho essa já está enraizado em mim. Quando eu vi essa oportunidade de trabalhar com acessibilidade, com pessoas com deficiência, de lidar com isso dentro de uma universidade, inclusive da que eu me formei, eu falei assim, gente, essa daí é para mim. E tinha uma vaga só desse setor, tinha uma vaga da que eu concorri e passei, graças a Deus, era para ser minha mesmo, né? Para eu passar para a única vaga que tinha. E quando que eu fiquei em primeiro lugar em alguma coisa da minha vida, não acho que foi a primeira vez. Mas enfim, esse é o terceiro fato que eu trabalho, sou servidora federal, já vou completar em abril, a gente está em fevereiro de 2022, em abril eu completo 4 anos, então assim, né, é meu trabalho número 1, meu trabalho número 2, que eu quase que não considero trabalho por eu amar tanto fazer, e posso trabalhar nisso de domingo a domingo em relação às ilustrações, criação de conteúdo, tudo isso daqui, colorir, pintar, assim, é meu, já não vai sair de mim nunca mais. E esse, na verdade, é o meu trabalho número 2. Eu considero trabalho porque toma meu tempo e eu tenho um compromisso de postar conteúdo, de engajar, né, tanto o YouTube quanto o Instagram, não tem jeito, a gente tem que engajar se a gente quiser criar o nosso nome. Eu, além disso, né, assim, das redes sociais que eu engajo, de ter criado muitas amizades aqui, graças a Deus, gente, vocês me carregam no colo hoje em dia, sinceramente. Eu tenho materiais sendo vendidos assim em sites do exterior, por exemplo, banco de imagem e tal, mas não é muito assim o que é muito não é muito fácil de vender, né? Você tem que ficar ali divulgando tudo que você vende hoje em dia, você tem que ficar divulgando toda hora e, enfim, às vezes eu nem me lembro, mas acaba ali vendendo, fica uma coisa de, eu digo que esse meu trabalho é minha renda passiva, digamos assim, é o que eu tenho em plano B, mas que quando eu faço um lançamento de e-book dá super certo, e não só e-book, né, lançamento dos meus livros de colorir. Esse foi o que? O terceiro fato ou o quarto fato? Enfim, gente, tô contando sobre mim aqui, vocês façam as contas, eu acho que foi o terceiro. O quarto fato eu preciso falar, até para vocês lembrarem, ou até para informar para quem não sabe. Eu já tenho 5 e-books de colorir lançados, 5 e-books, eu coloquei todos à venda do Hotmart, porque pessoas que moram fora do país é muito mais fácil de fazer ali o pagamento, de fazer o envio, é muito mais fácil do que, imagina, um livro físico. O gasto que ia ter ia ser absurdo. Claro que eu quero fazer livro físico, mas daí eu teria que desembolsar uma grana muito grande para fazer. Se eu pudesse, eu tinha todos eles em livro físico, mas calma aí, que isso daí é plano futuro. Já fiz até orçamento para saber o que eu fazia. Então, se vocês querem muito, nossa, eu quero muito que seja livro físico, calma, que ainda vem. Porém, eu ainda prefiro e-book, né? Dos 5 aí, eu percebi que se fossem livros físicos, eu teria estragado praticamente, eu ia ter que mandar imprimir para mim vários, porque eu teria estragado muitas ilustrações, porque muita gente que já me acompanha sabe que eu não tô nem aí para a ilustração do verso, eu sei que eu quero que fique do jeito que eu tiver amando aquela ilustração ali, se não tiver do jeito que eu tiver amando, não adianta, que eu não dou como terminado, assim, então não me importa se está manchando o verso, eu não me importo. Enfim, eu quero que fique excelente, pelo menos do jeito que eu tiver ali satisfeita, né? Pelo tempo que a gente gasta, material, enfim. E eu até prefiro e-book, porque se eu errar, se eu achar que ficou muito ruim, eu imprimo de novo, eu imprimo no papel que eu quiser, de acordo com a técnica que eu for usar. Eu gosto muito de aquarelar fundo, então, imagina, em livro impresso por editora, a gente não tem muita...
não tem muita liberdade para fazer tudo que a gente quer, de usar tinta, enfim, eu sou meio não, bastante desastrada, então acabo deixando fugir um pouco do material para a página seguinte, para o verso, enfim. Eu tenho preferência de e-book, mas eu sei que a grande maioria prefere livro físico. Os meus 5 e-books, além dos e-books, eu tenho pack de ilustrações, que foi do Natal de 2021, que eu soltei pack porque eu já tinha livro de colorir de Natal, eu já tinha e-book lá lançado, que é um dos 5 que eu lancei, então eu pensei assim, não ia dar tempo de fazer um e-book novo, fazer um volume 2 de Natal. Aí eu soltei um pack de ilustrações junto com o calendário do advento, também tá tudo à venda lá, bonitinho, todos os links estão no meu perfil no meu Instagram, então você pode encontrar por lá, tem página por página, tem colorido que eu já fiz, então você pode se inspirar se você quiser. Eu sou super aberta a tirar dúvidas, então você pode vir me perguntar sobre qualquer sobre o que tem. Se você vai colorir uma ilustração e você não entendeu, você pode vir me perguntar. Às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo. Demora assim, não mais que uma semana, por exemplo, né, que seria um prazo super máximo para responder, mas 2 dias aí, 3 dias às vezes, que às vezes eu tô um pouquinho desligada, eu não quero ficar respondendo nada, nem falando com ninguém, eu só quero estar criando e não sair daquela linha de pensamento, enfim. Dos 5 e-books, vamos lá, o primeiro foi o Color Me Volume 1, que é aquele bem assim, eu coloquei todas as ilustrações que eu fiz desde o início da pandemia, que eu fui colecionando ali muitas ilustrações em preto e branco, que eu via que dava pra gente colorir. Algumas eu acho que fica super bonito, se eu for fazer um quadro, por exemplo. Tem mandala, tem desenho mais abstrato, tem muita inspiração no Zentangle, que foi como eu comecei, na verdade, a fazer meus desenhos, só que eu nem sabia que existia esse nome Zentangle, que é uma forma de desenhar, né, registrada até por 2 americanos, se eu não me engano eles são americanos. É um homem e uma mulher que começaram a desenhar e começaram a dar nome em cada tipo de traço, enfim, eu comecei a partir daí. O segundo e-book foi o de Natal, esse que eu já falei, Color Me Natal. Os 2 primeiros eu fiz à mão, completamente à mão, assim, fiz os traços e depois escaneei, fiz uma limpa ali nas imagens, ok? Aí foi aí que eu montei o e-book. A partir do terceiro, que foi o Color Me Baile de Máscaras, eu já fiz no traço digital. Primeiro eu rabisquei, posso fazer um rabisco de qualquer forma, onde eu quiser, no papel de pão, no guardanapo. Depois eu vou tirar foto e faço o traçado todo de novo pelo traço digital na mesa digitalizadora. A partir daí foi que eu fiz todo o traço ali mais fininho, né? Tudo mais limpinho e não aquele desenho feito à mão, que pode vir manchado, enfim. Tô falando muito enfim, né? Mas acaba que vira a nossa vírgula, não tem jeito, é o tempo que a gente faz pra pensar. O quarto, falei 3 já? Falei. Tá vendo, gente? Meu Deus, essa memória aqui é horrível. Memória recente aqui não conta com isso. O quarto e-book foi o Natureza, que é meu preferido de todos, porque eu amo colorir floral. Assim, eu volto e meia, pego a ilustração dele de novo pra olhar, pra colorir. Ele, tanto que é o que tem mais ilustrações, foi aquele que eu consegui fazer assim, que a gente tem mais exemplos também, né? Eu busco muito referência nos livros impressos, ó. Por isso que eu tenho também muitos, eu nem colori uma folha, não colori um nada, nem um círculo, porque eu tenho muitos assim para estudo, para quando eu vou fazer os meus e-books. Eu tenho assim, não tem jeito, é o que eu pego para ficar ali folheando, é o Pinterest, é o Google, é tudo, é coisa na rua, tudo me inspira. Tudo acaba sendo inspiração para mim. Até, sei lá, uma caixa de lápis que eu vejo bonita assim, que tenha, eu vi que tem cores diferentes, eu vi que tem formas e elementos que estão compostos assim, dessa forma, isso daí já me inspira. Desde a composição da página até, enfim, tem uma penca de coisas aí que a gente analisa antes de fazer uma ilustração assim, voltada para colorir. E esse foi o quarto e-book. O quinto e-book foi o Color Me Terra dos Doces, que vocês estão colorindo aí, tem muita gente colorindo por agora, mas eu lancei em outubro de 2021, foi outubro de 2021. E tem também ilustrações gratuitas, enfim. Mas esses que são pagos estão todos no Hotmart, todos têm o link lá no meu perfil. Quem quiser pode ir lá acessar. Eu aproveitei para encaixar aqui nos fatos sobre mim
para falar dos meus e-books, que às vezes as pessoas nem sabem, né? Mas fica aqui já registrado, porque vai, né, pro YouTube, que eu tô tentando entrar por lá ainda lá, mas tá muito pequenininho o canal. Se você também tá vendo pelo YouTube, né, já sabe que eu tô tentando crescer ainda, tô tentando engajar, mas é muito complicado administrar, viu? Duas meio que redes sociais, porque o YouTube não deixa de ser rede social também, porque a gente se conecta com as pessoas. Enfim, vamos aí, esse é o quarto fato, né? O quarto fato. Vamos ao quinto fato. Eu tô tirando da minha cabeça mesmo, assim, tô tirando da minha cabeça. Vou falar uma coisa bem aleatória que tem a ver aqui muito com o nosso nicho, né? Tem gente que, por exemplo, gosta de guardar as coisas tudo assim na caixa que vem. Vou mostrar esse daqui como exemplo de novo, porque tá aqui mais perto de mim. Deixa assim, aí arruma, não sei o que, bonitinho. Mas eu sou uma pessoa desconstruída, eu gosto de estar organizado. Às vezes desorganizado é como eu consigo encontrar o material para usar. Às vezes eu preciso estar olhando aqui as coisas que eu tenho, tanto que as minhas canetas eu coloquei todas, tirei tudo de cartelinha que vende, estojo, eu coloquei tudo ali no meu porta-caneta, que algumas pessoas já devem ter visto por aí, é tudo feito assim, ó, com copos de long drink, de festa. Eu tenho, além desse daqui, que esse aqui foi o mais recente que eu fiz, porque não coube as canetas desses tojos de 60 cores, eu não coube ali no meu porta-canetas, que já tem marca-texto, tem um monte de coisa. Eu preciso estar vendo todo o material, assim, para lembrar que ele existe, para eu poder usar. Então, eu acabo tirando de caixa, eu boto muito assim, eu gosto assim, a forma que eu mais gosto de organizar são esses estojos assim. Esse aqui é da Dona Atrevida, é aqueles estojos que tem várias abas. Então, assim, na medida do possível eu vou organizando assim, mas é claro que eu não consegui ainda comprar estojo para tudo quanto é lápis. Nesse daqui, por exemplo, ó, são assim, em abas soltas. Esses daqui eu ponho todos os meus Faber-Castell Ecolápis, tanto o aquarelável quanto o permanente. Eu coloco aqui, aí tem duas abas dessas daqui, que tem frente e verso. E tem algumas caixinhas soltas, tem alguns lápis que eu deixo separados aqui no zíper da aba do estojo. Então muitos eu guardo em estojo, cada um tem uma forma diferente de guardar, mas principalmente a forma que eu mais gosto de organizar é assim, dentro desses estojos, que aqui eu posso controlar também a questão da umidade. Eu ponho meus saquinhos de sílica dentro da caixa, do estojo, né, no caso, com exceção destes lápis que vem assim, ó, na caixa, assim, mais de papelão, mais rígida, e eu realmente não tiro, até porque tem 150 cores aqui, né, como é que eu ia tirar? Mas esse daqui, por exemplo, ó, eu tirei as bandejinhas, eu faço de acordo com que eu consiga ver todas as cores, porque eu tenho um nervoso absurdo de eu estar colorindo e não conseguir ver todas as cores. Então até aqueles que vêm em latinha, enfim, eu preciso estar olhando para todas as cores, para todos os materiais para conseguir escolher. E a partir daí eu escolho ali pego um lápis para começar. Uma vez que eu escolhi, eu pinto ali um elemento. A partir dali eu vou desenvolvendo as combinações de cores que eu quero, as cores que eu vou usar, enfim. Foram fatos assim um pouco aleatórios, mas que contaram muito sobre mim, né? Que eu não sou aquela pessoa extremamente organizada, não. Eu preciso desorganizar para poder arrumar de uma forma que eu use. Eu gosto de usar todos os materiais que eu tenho, a não ser aqueles que eu não tenho espaço para deixar tudo aqui em cima, né? Também. Tem assim, estojo que eu coloco, estojo enroladinho. Aqui tem os Staedtler Design Journey, que são 72, né? Então é aquele lápis seco que eu coloco aqui. Mas eu tento organizar assim, a maioria em estojo, com exceção das canetas, marca-texto. E tenho gaveta de reserva também, que são materiais que eu não tô vendo sempre, mas enfim. São fatos que eu contei, assim, não sei se são interessantes, ninguém me perguntou, mas agora vocês já conhecem um pouquinho sobre mim. Então, agora sim, nós vamos para as perguntinhas que me deixaram no meu Instagram. Então, bora lá, para saber mais um pouquinho de mim. E se a partir das perguntas que eu for respondendo, vou gerar outras perguntas aí na cabeça de vocês, pode me mandar, ou me manda aqui nos comentários do vídeo, me manda de alguma forma, no direct, me manda
na própria caixinha de pergunta na próxima que eu for colocar. Daí vocês escolhem a melhor forma que vocês preferirem, tá? Então, bora lá para as perguntas. Então, vamos à primeira pergunta. Como aprendeu a desenhar? Eu sou formada em arquitetura. Então, para eu entrar na universidade, que eu entrei em 2007, eu já tive que aprender a desenhar, né? Senão eu nem entrava, porque eu fiz vestibular. Então, para fazer o vestibular, eu tive que fazer prova de desenho antes. Então, antes disso, eu pratiquei o que eu já sabia de desenho. Porque antes da faculdade, quando eu estava ainda prestando vestibular, na época da escola ali, segundo grau, eu já desenhava para eu mesma pintar. Então eu fazia assim coisas mais abstratas, linhas retas. Então, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, sempre gostei de rabiscar qualquer coisa e daí eu fui aperfeiçoando, né, de acordo com a necessidade da minha formação e eu querer pintar também. Eu acho então que na verdade começou com eu querendo muito colorir. Quando eu era criança, eu sempre gostei de colorir, desenhava em todos os lugares. Então, bastava aquela vontade que a gente tem assim de rabiscar, de querer desenhar. E daí eu já queria copiar tudo, eu queria copiar meus papéis de carta, botava papel manteiga por cima de tudo. Isso quando eu era criança, né? Depois é que assim eu fui, né, sabendo que eu tinha que aprender algo mais técnico. E daí na universidade é que eu fui aperfeiçoando, mas assim, para desenho técnico, apesar da gente fazer muita coisa de estética por conta das maquetes eletrônicas, depois atuando na área de arquitetura também, acaba que a gente tem que desenhar, não tem jeito, e eu acho que foi assim. Agora, saber desenhar em função dos livros de colorir foi a partir da necessidade de eu olhar assim os livros de colorir e falar, gente, eu consigo fazer alguma coisa com os meus traços, com o meu jeito de desenhar. Por que eu não faço? Se eu tô querendo colorir minhas ilustrações, eu acho que mais alguém pode querer. Aí foi que eu pensei de começar a fazer a partir de desenhos de observação, por exemplo, de observação. Pega aqui, eu pegar uma foto, eu pegar um objeto e querer desenhar ele. Eu ia ali rabiscando até o momento que eu ficava satisfeita e daí saiu o desenho, assim. Mas eu sempre tive mais habilidade com linha reta, né? Por conta da arquitetura, com coisas mais retas, assim. Nos livros de colorir é que eu tive que aperfeiçoar, evoluir muita coisa. Vamos embora lá para a próxima pergunta. Você finaliza as pinturas que começa ou tem sem finalizar? Tem uns que não consigo, que não termino. Se eu for ver quantas que eu deixei de terminar, assim, porque eu não gostei, e não tem o que fazer. Você vai fazer o que? Vai arrancar a página do livro? Você vai... Eu percebi que quanto mais eu não ia gostando, eu ia largando pra lá. E se eu tentasse consertar, passando tinta por cima para depois pintar por cima da tinta, eu continuava não gostando e acabava abandonando. Sim, eu tenho coloridos e pinturas abandonadas. Inclusive este quadro aqui em cima, ó, ele é presente para uma amiga que eu ainda vou entregar para ela. E eu demorei demais, assim. Eu comecei a pintar essa flor de lótus, mas eu falei assim, gente, eu não tô gostando. Ficou assim meses guardado no meu armário. Até que ela me perguntou sobre o quadro e eu tive que pegar para continuar. Não teve jeito. Mas tem sim, sem terminar. Qual indicação de lápis para quem está começando os coloridos? Você pode apostar aí no Faber-Castell Ecolápis, que é o que todo mundo conhece, aquele que a gente conhece desde criança, o seco, tá? Tem o Ecolápis aquarelável, você pode ter o aquarelável também, mas é bom você ter um lápis mais durinho, mais sequinho, como o Ecolápis seco, permanente. E também você pode ter o Super Soft, que também é da Faber, né? Eu falo assim, os da Faber, porque tem um preço mais acessível do que se eu te indicar, por exemplo, às vezes o Giotto, que às vezes não tá num preço muito bom, por ser uma coisa importada e tal. O Faber-Castell Escolar você ainda consegue comprar aqui com promoção, às vezes, principalmente em épocas de volta às aulas, que eu adoro, porque tem sempre promoção, principalmente no Amazon, né, que a gente fica ali de olho já. Mas mesmo assim, o Giotto mora no meu coração. E por que eu digo isso de você ter dois tipos de lápis pra você começar? Porque se você vai colorir em livro, por exemplo, cada um vai ter um tipo de papel diferente. Você vai pegar papéis mais texturizados pela frente, que você vai querer usar só o lápis ali
mais macio, só que não, você tem que usar primeiro um sequinho ali para cobrir um pouco os poros do papel, e daí depois você vem com um lápis mais macio por cima. Nessa última camada, que a gente precisa de um lápis muito macio, aí eu indico o Giotto. O Giotto, o estilo novo principalmente, que eu acho ele mais macio, muito ultra pigmentado, então dali com o Giotto você preenche todos os poros do papel que tiver faltando, se você quiser deixar uma textura mais lisinha. Se você não quiser, assim, tipo, não me importo, você pode terminar ali mesmo com um ecolápis seco, que não tem problema, fica bonito também. Quantos desenhos em andamento tem hoje? Olha, que eu me lembre, assim, que eu tenho memória de peixe, né? Mas que eu me lembre que estão aqui, assim, tipo, na minha frente, tem 3. Que é esse daqui do e-book Color Me Natureza, que eu estou fazendo o fundo dele, tá? E, assim, tá demorando bastante, tem mais de uma semana que eu comecei. Tem esse daqui que eu comecei hoje mesmo. Esse daqui é do e-book Color Me Terra dos Doces, é a primeira página onde você põe o nome. Aí eu comecei esse daqui, mas eu sei que eu vou demorar pra caramba, porque só o fundo desse Color Me Natureza aqui, ó, esse fundo demora pra caramba pra fazer. E tem a Rua dos Cupcakes do e-book Color Me Terra dos Doces, que eu tô colorindo em live, e a gente já vai pra live 7. E ainda vou precisar ir de pelo menos mais umas 2 lives pra acabar ele. E eu sei que eu demoro, gente, eu sei que eu demoro, mas é assim mesmo, infelizmente. Material de arte favorito. No momento, olha, eu tô me aventurando em canetas que não acabam mais, esferográficas, hidrográficas, canetinhas, principalmente canetas gel. Ó, ainda mais que eu ganhei recentemente, até coloquei aqui, ó, nesse porta-lápis, nesse porta-caneta que eu fiz. Ai, meu Deus do céu! Vou sugerir um pouco. Essa é a Natália natural, né? Desastrada toda a vida. Enfim, depois eu cato aqui. Desculpa o barulho. Enfim, essas coisas acontecem. Mas caneta gel, gente, dá pra fazer até bolo com caneta gel. Tô brincando. Dá pra fazer muita coisa com caneta gel, gente. É muito versátil. Agora eu tô nas canetas esferográficas, vendo aí os efeitos que eu posso fazer com elas, mas sempre misturando com um lápis de cor. Dá muita coisa, gente. Dá pra fazer muita coisa. É muito legal. Experimentem usar canetas, viu? Completando, né? Que começou a cair tudo, ó. Caneta gel. Essa daqui é da Cistrigel. Como é que eu esqueci isso, gente? Eu ganhei recentemente aquela caixinha de 60 cores de uma das queridíssimas seguidoras que virou amiga aqui, né? Que a gente tem essas histórias de muita gente que vira nossa amiga aqui no nosso nicho, no nosso mundo aí de colorir. Mas principalmente as que eu uso muito são essas que vem escrito pastel aqui, ó. Essas que vem... Como é que faz pra focar, meninas? Ó, essas que vem escrito... Não foca. Enfim, tá escrito pastel aqui, ó. Porque dá pra fazer muita coisa por cima do lápis de cor e, enfim, por cima de qualquer outro material. Eu comecei usando mais, assim, as brancas e junto com lápis de cor, né? E agora eu tô usando de tudo quanto é cor, mas principalmente essas que são pastel. Você tem a tabela das cores do Tris Classic, 72 cores para preencher, ou você faz a tabela à mão. Eu não entendi, de repente, se existe uma tabela para preencher. Nem sei se a Tris fez, mas eu sei que eu faço tudo por mim mesma. Só que esse Tris aqui, ó, para quem não conhece, que a pessoa está falando, eu não fiz a tabela desse daqui especificamente, porque eu tenho as outras caixinhas do Vibes e eu não achei necessário, porque esse daqui só vem 10, 12 cores inéditas e eu pensei assim, nem vou abrir, deixa na caixinha bonitinho para eu não bagunçar, né? Já que eu tô usando os outros Vibes. Mas as minhas tabelas de cores são assim, ó, que eu comprei na papelaria Aurora Rosa. Eu tenho essa daqui que é super antiga já, ó, tá quase toda preenchida. Eu faço assim umas tagzinhas, inclusive já fiz vídeo mostrando esse caderninho aqui. Nas minhas tabelas, ó, eu tenho esse daqui também. Tudo eu comprei na Aurora Rosa com a Mila, em cores da Mila. Ó, tenho essa daqui da Jasmine, que é a minha personagem favorita da Disney, né? No caso do filme do Aladdin, né? Meu personagem favorito é o Gênio. Tenho da Pequena Sereia, que é tamanho universitário. Esse daqui eu pouco preenchi. Eu não me lembro quais que eu preenchi. E, né, esse daqui que eu tenho mais antigo.
que eu fiz vídeo e tal, só que ele já tá começando a ficar muito mexido, aí começa a ficar ruim de manipular, né, assim. Então eu parei um pouco de preencher esse daqui e eu tô preenchendo mais esse daqui da Jasmine. E daí eu aproveito, inclusive, quando eu vou fazer minhas tabelas de cores, eu também coloco aqui, ó, as combinações, eu deixo solta aqui como referência pra mim também. Eu acho super importante a gente fazer tabela, mas especificamente desse lápis aí eu não fiz por conta do que eu já expliquei. Ah, você é suspeita, né? Sempre fala por aqui. Tem as figurinhas certas que sempre vêm me apoiar. Eu vou ler o que ela disse, como eu li todas as caixinhas. Só dizer que estou com saudades de ver você em lives e que amo isso. Só que essa caixinha de perguntas ela mandou antes de eu voltar a fazer as lives. A gente já voltou, né? Já fiz uma ou duas lives, se eu não me engano. Já estão todas aí, sempre estão aqui no meu IGTV ou lá no meu YouTube. E aí antes eu carrego aqui, né? Porque a gente faz a live por aqui, depois eu jogo lá no meu canal do YouTube. Inclusive, quem não se inscreveu ainda, né? Já aproveita para se inscrever lá. Não sei se você vai estar assistindo esse vídeo pelo Instagram ou pelo YouTube já. Não esquece de se inscrever, por favor. Vou falar isso algumas vezes, né? Que às vezes eu esqueço de falar. Mas muito obrigada. Não vou falar nomes aqui, mas muito obrigada. Eu sei que ela tá sempre comigo. Qual é o seu sonho de lápis profissional? Um que ainda não tenha. Beijos, beijos pra você também. Bom. Ai, tem muito, gente, tem muito. Tanto que eu já coloquei. É tanto um lápis que eu já coloquei até na minha lista de colorista de desejos lá do Amazon pra eu mesma não esquecer. Porém, o primeiro, assim, se perguntando isso daí, o Arteza de 120 cores, é um que tem, se eu não me engano, uma corujinha na capa. Olha, esse daí é assim, depois dele só aquele Castle, que eu sei que tem de 120 cores também. E acho que em terceiro lugar, ou acho que não tem nem primeiro, segundo, terceiro lugar, mas primeiro vem o Arteza na minha cabeça. E depois algumas linhas da Derwent, que eu gosto bastante, né? Que são muitas. Já pensou em um aulão presencial, tipo um fim de semana com a Nath? Partiu Rio de Janeiro! Uhul! Gente, não tem nem roupa pra isso. Tenho nem roupa pra isso. Eu teria que super preparar uma aula. Gente, eu nem sou professora pra chegar e falar aqui, vou preparar a aula. Mas eu posso sim, poderia. Não tinha pensado nisso, não tinha mesmo, de verdade. Ainda mais, né, a questão de pandemia, não sei o que, então, né, por isso eu acho que eu nem pensei nisso. Eu não sou uma pessoa muito sociável, né, de querer encontrar pessoalmente, eu sou bem difícil quanto a isso, mas assim, sendo vocês, claro que sim, assim, eu não... Tanto que eu pensei até em algo gratuito, tipo, tem gente que, nossa, eu já vou cobrar horrores, não sei o que. Mas eu não pensei, não tinha pensado nisso ainda, mas é uma boa proposta, viu? Muito boa proposta. Eu sei que é da mesma pessoa. Caramba, ela sempre me acompanha aqui, assim, vocês são... Se eu tivesse mais braços, eu ia poder dizer, você é meu braço direito, você é meu braço esquerdo, vocês são top, assim. Como ela, tem muitas outras, assim, que me dão a mão aqui, que eu não tenho nem palavras pra dizer, eu fico pensando assim, gente, sério? Que eu tenho pessoas hoje em dia do meu lado, eu que sempre fui tão sozinha e sempre faltou feedback para trabalhos que eu fazia, enfim, talvez eu não estivesse no nicho certo, né? Mas deixa eu ler aqui para completar. Nath, só para dizer que eu amo teu trabalho e dizer que sou muito grata por teus ensinamentos. Pois é, gente, tá aí, né? O que eu recebo, pra vocês verem que não é coisa que eu tô inventando de, ela recebe no direct, como é que a gente vai saber se é verdade? Claro que eu recebo palavras muito legais de vocês. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isso é muito bom para aproximar a gente, para vocês sempre conhecerem um pouquinho mais de mim. Se vocês quiserem fazer perguntas mais específicas sobre material, sobre, sei lá, tipo de papel, que seja... Porque tem muita coisa aqui que às vezes eu mesma não lembro de fazer conteúdo, mas que acaba virando corriqueiro pra mim. Enfim, que às vezes são perguntas que vocês têm e daí muita gente vai ter, né, a mesma pergunta.
E eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, de se inscrever se você estiver vendo pelo YouTube e também de me seguir pelo Instagram, se você estiver assistindo sem ter me seguido. Não sei se isso é possível, mas já deixa, faz comentário, fala o que você mais gostou de saber, o que você pode ter se surpreendido, ou se você tem a mesma característica da sua personalidade, do jeito que eu falei aqui, de repente a gente tem afinidade sobre algum assunto que foi dito. E é isso, gente, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo e tchau, tchau!